Olá, quero falar com você hoje sobre a Convenção Batista Brasileira. O que é a Convenção Batista Brasileira? A Convenção Batista Brasileira é uma organização religiosa que reúne as igrejas batistas do Brasil. A primeira igreja batista no Brasil, ela foi organizada no dia 10 de setembro de 1871, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Um grupo de colonos americanos que vieram morar no Brasil depois da Guerra da Sucessão nos Estados Unidos, passaram a residir naquela região de Santa Bárbara do Oeste e então organizaram no dia 10 de setembro de 1871 a primeira igreja batista em solo brasileiro. Esse grupo de irmãos batistas também organizaram uma segunda igreja no local que à época chamava-se Estação, e hoje é a cidade de Americana, ali ao lado também de Santa Bárbara do Oeste. Mais adiante, eles então enviaram correspondências à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, à Junta de Missões Estrangeiras, dizendo da importância que era enviar missionários ao Brasil para anunciar Jesus Cristo, que os brasileiros eram um povo afável e que necessitava muito de Jesus. Veio então dois casais de missionários americanos e começaram a aprender a língua portuguesa na cidade de Campinas e mais tarde se tornaram então membros da igreja de Santa Bárbara do Oeste. Também ali em Santa Bárbara do Oeste, o primeiro brasileiro a aceitar Jesus como Salvador é o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele se converte e é batizado então e se torna membro da igreja, e posteriormente ele é consagrado ao ministério pastoral. Então ele é o primeiro pastor brasileiro, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Esse grupo de missionários decide então os dois casais, mais o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, se transfere de Santa Bárbara do Oeste para Salvador. E em Salvador eles organizam a primeira igreja batista da Bahia, chamada Primeira Igreja Batista da Bahia, em 15 de outubro de 1982. Essa é a terceira igreja, então, organizada em solo brasileiro. Já havia a primeira em Santa Bárbara, a segunda em Estação, e a terceira igreja, então, com vistas a evangelizar os brasileiros em Salvador. Bom, as igrejas cresceram, foram multiplicando, daí depois de Salvador tem a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a outra igreja depois é a primeira igreja batista de Maceió, e foram crescendo o número de igrejas plantadas em vários estados do Brasil. Em 1907, já no século XX, então, um grupo de irmãos, esses missionários, vários batistas, viram a necessidade de ter uma organização que pudesse reunir todas as igrejas batistas e todos os esforços. Então eles se reuniram na cidade de Salvador no dia 22 de junho de 1907, e ali havia 43 mensageiros, à época a expressão que diziam eram delegados, e representando 39 igrejas. Eles então organizaram a Convenção Batista Brasileira, dia 22 de junho de 1907. Ali começa então a Convenção Batista Brasileira. No dia seguinte, no dia 23, eles criaram as nossas agências missionárias, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Estrangeiras e a Junta de Escolas Bíblica Dominical e Mocidade. Veja bem que no dia 22, no dia anterior, o propósito de organizar a convenção, eles registraram lá na primeira ata: nós vamos criar uma organização para evangelizar a pátria e o estrangeiro. Esse era o ideal, esse foi o ideal, este é o ideal ainda hoje, perseguido pela Convenção Batista Brasileira através de suas diversas agências missionárias espalhadas em todo o Brasil. O trabalho foi crescendo e cada dia mais ampliando esse trabalho. Ainda hoje, nós continuamos com esse ideal de ganhar toda a pátria para Cristo e ganhar também o mundo para Cristo, porque essa é a determinação de Jesus lá em Mateus 28, né? Evangelizar em todos os locais, a todos os locais serem alcançados, todas as pessoas serem alcançadas para Jesus Cristo.
Essa, portanto, é a Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira tem a sua sede na cidade do Rio de Janeiro, e depois das organizações das agências missionárias, da Junta de Escola Bíblica Dominical, também foram organizadas casas de preparo. O Seminário do Norte do Brasil, na cidade do Recife, foi o primeiro a ser organizado. Anos depois é organizado o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E bastante depois é organizado um seminário em Belém, chamado Seminário Teológico Batista Equatorial. Esses 3 seminários ainda hoje funcionam, trabalham na formação de pastores, de obreiros, de líderes para todo o trabalho no Brasil e no mundo. Dessas 3 casas também saíram vários teólogos, vários professores, e organizaram seminários em todos os estados do Brasil. Hoje nós temos seminários espalhados, batistas, espalhados em todos os estados, em várias regiões. Alguns estados têm mais de um seminário, alguns estados, algumas associações, algumas igrejas têm essas casas de preparo. Também cresceu o trabalho das nossas agências missionárias, a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais, que foi organizada com o nome de Junta de Missões Estrangeiras, mas mudou para a Junta de Missões Mundiais, uma espécie de modernização da nossa expressão, Junta de Missões Mundiais. A Convenção Batista Brasileira produz, através de seus departamentos de educação religiosa, de ação social, o departamento, a Juventude Batista Brasileira, a União Masculina, a União de Missionária Feminina do Brasil, organizações que trabalham com todas as faixas etárias e nas suas necessidades. Produz literatura para a escola bíblica dominical, produz literatura para a formação teológica, produz literatura as mais variadas para atender à necessidade das igrejas batistas do Brasil. Para se ter uma ideia, hoje nós somos 8.691 igrejas e temos 4.905 congregações que estão sendo preparadas e crescendo para se tornarem também igreja. Nós estamos presentes em quase todos os municípios do Brasil, e a Convenção Batista Brasileira, ela tem a preocupação, ela tem a responsabilidade de apoiar as igrejas que são arroladas a ela, para que elas alcancem a sua missão, a sua determinação. A Convenção Batista Brasileira, que é uma das convenções no Brasil, também faz parte da Aliança Batista Mundial, uma organização que está presente em todo o mundo, e nós, os batistas brasileiros, fazemos parte dessa organização. Aliás, no ano de 2020, a Aliança Batista Mundial vai realizar o seu congresso no Brasil, chamado o Congresso 2020. Vai ser realizado na cidade do Rio de Janeiro e vai reunir pessoas de mais de 134 países aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde é a sede da Convenção Batista Brasileira. Essa é a Convenção Batista Brasileira, e claro que se você quiser maiores informações sobre a convenção, você pode acessar o nosso portal www.batistas.com e entre em contato conosco. Teremos imenso prazer em lhes dar informação, em lhe fornecer informações, como é que funciona particularmente uma igreja batista. Nós temos uma declaração doutrinária, está lá no nosso portal, o que nós cremos, o que nós seguimos e o que nós somos, para abençoar o Brasil. O nosso desejo único é abençoar a cada pessoa no Brasil e no mundo com a palavra de Deus, obedecendo o ID de Jesus Cristo. Foi um prazer falar com você dessa feita. Em breve estaremos aqui com mais informações sobre a Convenção Batista Brasileira.